Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Olha, vamos falar agora sobre compliance e contas públicas. Compliance, para quem não sabe, é a conduta da empresa e a sua adequação às normas dos órgãos de regulamentação. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Bárbara Cristal. Ela é gestora de políticas públicas. Ela vai tratar desse tema daqui a pouquinho com a gente. E olha só, compliance, não é? Compliance, como a gente explicou para você, é essa relação das empresas com o seu consumidor, não é? E a gente já vai falar aqui com ela sobre o que é o compliance e também os desafios dos gestores em tempos de pandemia sobre este assunto, né? A gente está tentando contato com a Bárbara, ela é gestora de políticas públicas e vai tratar desse tema aqui com a gente. Daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto isso, você vai acompanhando aqui comigo as principais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a deputada Damaris Moura também sobre uma campanha bem interessante, mas agora a gente vai acompanhar um VT e a gente volta daqui a pouquinho. O Instituto do Legislativo Paulista promoveu o Seminário Internacional com a temática Uma Carta para Legisladores de Cidades Inteligentes. O evento trouxe ao debate o papel dos gestores públicos no desenvolvimento de municípios mais humanos e que associam a tecnologia à sustentabilidade. A diretora executiva do ILP, Tatiana Panosso, abriu o evento virtual ao explicar o conceito de cidades inteligentes. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é uma agenda pública para a transformação digital das cidades brasileiras, cujo objetivo é o desenvolvimento econômico com redução de desigualdade e que parte da concepção de que as cidades e os governos locais têm papel decisivo na elaboração e na mobilização global pelo desenvolvimento sustentável. Marcelo Nerlin, professor na Universidade de São Paulo, foi o mediador do seminário. Ele destacou o papel do legislativo na promoção municipal. Nós estamos aqui pensando exatamente a gestão do conhecimento a partir do poder legislativo, mostrando a importância desse poder, mostrando que não há governo no Brasil possível sem a participação do poder legislativo. E foi esse exatamente o grau zero para o que nós startássemos este projeto, que é este seminário, e ele consiste, na verdade, ele é um produto filho da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que nós consideramos, então, a Carta-Mãe. Para Tiago Pinheiro Lima, procurador-geral do Ministério Público de Contas, apesar do conceito geral de cidades inteligentes, é preciso respeitar as necessidades individuais de cada local. Entender que nós temos ainda no Brasil 47% dos domicílios sem coleta de esgoto. É uma realidade completamente diferente da que vive o povo alemão. Portanto, o que mais me chamou a atenção positivamente nessa carta e nesse compromisso que foi estabelecido é essa adaptação feita para a nossa realidade. O momento que vivemos, como o presidente Carlão Pignatari falou, da pandemia, traz toda essa reflexão no sentido de que nós avançamos muito, mas precisamos avançar mais ainda. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, também participou das discussões. Ele destacou a importância dos cursos e eventos realizados pelo Instituto do Legislativo Paulista. Nós pretendemos esse ano fazer vários cursos, mais de 30 cursos nós já temos programados para o segundo semestre. Eu penso que esse momento de pandemia, essa crise sanitária terrível que nós estamos passando, além da crise econômica, nos ajudou a começar as discussões virtualmente. Que antes nós não tínhamos esse hábito, era tudo presencial e agora nós estamos aí virtualmente. E a Assembleia Legislativa de São Paulo estará sempre à disposição. O modelo alemão de cidades inteligentes, de novas tecnologias, é de extrema importância para todos. Então, parabéns, contem sempre com a Assembleia Legislativa de São Paulo, para que a gente possa juntos
ajudar a construir cidades melhores e mais sustentáveis. O Instituto do Legislativo Paulista promoveu o seminário internacional com o tema Uma Carta para Legisladores de Cidades Inteligentes, como a gente acompanhou. Vamos ver. Daqui a pouquinho, aliás, como a gente acabou de ver, o governador João Dória sancionou nesta semana a Lei 17372 de 2021, que cria o Bolsa do Povo, o maior programa social já anunciado pelo governo de São Paulo. O projeto que propôs a criação do programa Bolsa do Povo chegou aqui na Assembleia Legislativa no dia 7 de abril. O texto foi analisado pelas comissões, discutido e aprovado em plenário, com 8 emendas em menos de um mês e entregue ao governo paulista na primeira semana de maio. A sanção do governador foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. Com a sanção, o governo paulista está autorizado por decretos e resoluções a implementar novas ações sociais ou ainda incrementar benefícios e abrangência dos programas existentes. Um comitê gestor foi criado com a finalidade de gerir e implementar todas as diretrizes e normas do programa. Para 2021 estão previstos R$ 1 bilhão em recursos para o Bolsa do Povo. Nesta ação foram incorporados os programas Renda Cidadã, Via Rápida, Bolsa Trabalho, Ação Jovem, Bolsa Talento Esportivo e Auxílio Moradia Emergencial. Também está prevista a contratação de mães e pais nas escolas, além da contratação de agentes de saúde, de apoio na saúde. O Bolsa do Povo vai pagar benefícios de até R$ 500 e poderá beneficiar até 500 mil pessoas, direta e indiretamente, nos 645 municípios paulistas. Segundo o governo estadual, com a aprovação do Bolsa do Povo, o programa Bolsa Trabalho poderá chegar a um salário mínimo e a jornada de atividade poderá ser fixada entre 4 e 8 horas por dia, 5 dias da semana. E agora sim, a gente vai falar sobre compliance e contas públicas, né? Compliance, como a gente havia dito, para quem não sabe, é a conduta da empresa e a sua adequação às normas dos órgãos de regulamentação. Sobre esse assunto, agora com a gente vai conversar com a Bárbara Cristal. Ela é gestora de políticas públicas. Boa tarde, Bárbara. Vamos falar de compliance, começando aí pela definição. Boa tarde, tudo bem? Ô, Bárbara, queria falar um pouquinho da definição do compliance. A gente já falou aqui, mas é um termo, até por ser em inglês, né? Muita gente não entende. O que eu acho interessante da gente colocar, né, que mais do que o regramento legislativo do compliance, né, da legalidade do compliance, eu acho que é legal as pessoas entenderem o conceito, né, que é de controle interno, né, que eu acho que o compliance hoje, ele dentro da estrutura, né, que ele é implementado, muitas vezes ele está aí dentro do controle interno, tá? Para vocês terem uma noção, hoje no Brasil, né, a gente tem apenas 24% dos municípios, né, e juntamente com os estados, no perfil controle, né, sistemas de controladoria nas 4 macrofunções, que seria auditoria, corregedoria, controladoria e ouvidoria, tá? Um dos exemplos, o estado de São Paulo mesmo, ele não tem esse organograma, né, de uma controladoria formalizada no perfil, né, desse sistema de controle. Então, nós temos aí várias instituições para que isso aconteça. E o compliance, muitas vezes, ele vai estar aí no operacional dessas instituições, tá? Dentro da linha de sistema de controladoria, que em muitas regiões, ela sim combate corrupção, tá? Então, para quem nunca ouviu falar, o controle interno, ele está aí na Constituição, né? No artigo 74. Né? A gente tem aí várias possibilidades dele também, no controle, em vários outros itens da Constituição. E as coisas mais comuns do controle interno, que a gente mais ouve falar, tem a ver com a lei de transparência, tem a ver com a análise de fraude e irregularidade, que são as auditorias, né? E o compliance em si, ele vai fazer toda a parte operacional. É que hoje nós estamos muito avançados no Brasil, né? Não só a linha do compliance operacional, mas muito mais a linha de inteligência artificial, né? Vinculando aí ao controle interno. Não sei se você sabe, mas hoje no Brasil, a gente tem várias instituições, né? Uma até com premiação no MIT, em que você tem a rastreabilidade
tanto da forma preventiva quanto ou então da forma punitiva, né, para rastrear fraudes e irregularidades, inclusive, né, do gênero Covid. Então, a gente tem hoje grandes possibilidades aí dentro desse perfil de compliance, mas eu gosto muito de frisar, né, as pessoas elogiam muito o compliance empresarial, mas é importante que as pessoas saibam que hoje o sistema de controle nesse perfil das 4 macrofunções, ele é extremamente, né, aonde está implementado no Brasil, muito forte no setor público, tá? Um exemplo, para quem nunca ouviu falar, é o Estado do Paraná. O Estado do Paraná tem uma exímia controladoria, né? Tem uma controladoria aí com informações, até premiações nacional, né? Primeiro lugar no Brasil na linha de controladoria, tá? Uma outra linha que antigamente era muito forte era a Auditoria de São Paulo, né? Aí com várias e várias ações sendo aí, né, descobrindo grandes casos. Então, esse perfil de controladoria, um outro exemplo também que eu acho que é importante falar. Ceará, a ouvidoria do Ceará é uma ouvidoria muito bem implementada, né, com informações... Eu vou cortar rapidamente aqui a Bárbara Cristal, só para informar o nosso telespectador que a gente está voltando, você que nos acompanha pela TV, com o Jornal da Rede Alesp, pode nos acompanhar também pelo YouTube. Desculpa, Bárbara, é só uma questão da transmissão também ao vivo aqui, pelas nossas transmissoras. Você falava aí da questão do conceito, né? Desculpa te cortar. Mas já que eu cortei, Imagina. vou aproveitar e emendar uma outra pergunta. Quando a gente está falando de compliance, a gente está falando especificamente de empresas públicas ou que têm uma relação pública. É isso? Ou qualquer empresa pode ter o compliance? Ele é obrigatório pela lei, não é? Como é que funciona? Então, né? Essa pergunta foi boa, tá, gente? O compliance, ele tem que estar muito fortemente no setor público, no setor privado, tanto na questão do setor público, na direta ou na indireta, tá? Uhum. A lei de legislação, a lei nova de licitação, por exemplo, ela exige, né, uma análise aí do compliance das empresas, mas quem faz essa análise do compliance das empresas é o próprio setor público. Então, né, até para que o setor público, nas PPPs ou então nas licitações, possam averiguar se o compliance criado na empresa é satisfatório ou não, ele tem que ter internamente um controle muito bem estruturado. Isso é importante, né? Sua pergunta é muito, muito inteligente. Não é só no setor privado, tá? É também no setor público. Não também apenas nas empresas que participam de licitações com o setor público. Todas as empresas hoje têm um negócio chamado risco reputacional. Dentro do risco reputacional, você ter compliance é praticamente um selo de ética, que aquela empresa tem a intenção de ter uma gestão proba, né? Então, normalmente tem aí várias ações, né, para estimular que todo tipo de empresa tenha o seu compliance interno. Muito bom. E agora, em tempos de pandemia, você sabe que aqui no Parlamento, a doutora Bárbara Cristal, que é gestora de políticas públicas, tem se debatido bastante a questão aí dos municípios, né? O ano passado teve aí a questão da liberação da calamidade pública, né? Então se liberam licitações, né? Aliás, o poder público, o município, sei lá, ele precisa comprar uniforme para o setor da saúde, digamos, ou de segurança. Está liberado se ele estiver aí em fase de calamidade pública. No parlamento foi aprovado, teve uma discussão ampla, se aprovava para todo mundo, enfim. E aí acabou se chegando à conclusão que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, estão bem atentos e se evitaria burocracia. Em tempos de pandemia é importante o compliance, mais ainda, né? Então, gente, eu sou uma defensora ferrenha dos sistemas de controle, tá? Obviamente que o município em quem tem controladoria, que realmente é efetiva, tá, gente? Não adianta uma controladoria que ela só tem a lei de criação, né? Um único cargo ali, em que o gestor, né, o controlador, ele não consegue fazer muito. Uma controladoria realmente que tem aí a possibilidade de ter atuação. Isso é muito importante, né? E a necessidade da atuação, não só uma controladoria de papel, né? No papel. Então, para quem de fato tem uma controladoria, você não tenha dúvida, né? Porque a gente deveria atuar e deve atuar também no preventivo, não só no posterior, tá? A gente fala que é o preventivo e o concomitante. Então, por exemplo, né, o Brasil teve a feliz ideia
de flexibilizar a lei, porque senão os números de mortes seriam muito maiores. Por quê? Porque antigamente, né, a forma que era feita para se licitar EPIs, né, ou os testes de Covid, como isso ia se dar na prática, ia ser muito lento. Então, essa flexibilização foi extremamente importante. No entanto, infelizmente, né, dada a realidade que a gente tem convivido sempre, é perceptível que muitos, né, municípios, né, que muitos estados aí desviaram a verba, ou então eles erraram na contratação, né? De forma proposital, muitas vezes. Então, o controle interno e o externo, que é o caso do Tribunal de Contas, né, e é o caso das defensorias públicas ou do Ministério Público, eles também têm a obrigação de atuar não só no posterior, mas também no preventivo e no concomitante. Então, né, quando você tem uma controladoria, toda vez que uma empresa, né, que talvez não tivesse ali um histórico no ramo, ou uma empresa que tivesse um KNAI, que tivesse uma empresa com CNPJ penado, ou uma empresa que não tivesse KNAI para fazer aquela função, tem várias possibilidades, tá, gente? Tem mais de 1.000 indicadores aí que podem mostrar uma contratação regular ou irregular, ou quais seriam os riscos, tá, das compras públicas de forma geral. Mas o que é importante que vocês percebam é que, sim, a atuação dos controles, elas são essenciais nesse período de pandemia. Vou dar um exemplo, né, que muitas pessoas têm criticado, mas não deve ser criticado, que é a questão de se filmar as vacinas lá. Isso foi um grande avanço, inclusive, do controle social, porque quando o controle social, né, que estava filmando as vacinas, eles estavam mostrando que eles estavam felizes, né, de estar sendo vacinados e tal, eles também mostraram, infelizmente, ações de servidores, né, ações de pessoas em que não estavam, né, injetando de fato a vacina. Isso daí, na visão de muita gente, foi muito positivo. Por quê? Porque era o controle social mostrando as irregularidades, tá, da gestão quando não fazia de forma correta a vacinação. Então, isso era uma coisa muito positiva. Então, esse controle social, ele também é muito evidente, né? A nossa crítica é muito forte no quê? Que quem não... Porque o problema não está só quem tem um desvio moral de furar a fila. O desvio moral também está, né? E aí, na casa de correição, tem que de fato fazer um processo de sindicância e se verificar se quem cadastrou, quem permitiu que a pessoa tomasse a vacina, quem injetou a vacina, né? É fácil saber se uma pessoa tem mais de 50 anos ou menos de 50 anos, né? Mas principalmente as pessoas que furaram no começo. Entendi perfeitamente. E no órgão de controle, né? Que fica a sua pergunta específica, só para deixar bem claro, os municípios hoje, eles têm que ter uma preocupação muito grande, né? Como a gente está falando na TV Alesp, é extremamente importante que os estados como um todo, né? As câmaras estaduais e as câmaras municipais abram, sim, mini CPIs para verificar as compras públicas, porque, obviamente, gente, em muitas regiões do Brasil, né, se teve aí muitos desvios. Então, é importante essa função que é de uma CPI, que é uma função específica, né, de parlamento, para que tenha essa função fiscalizadora que está na Constituição. Muito obrigado, Bárbara, pela sua participação aqui no jornal. O tema é amplo e a gente volta em outras oportunidades. Compliance, muito obrigado. Muito obrigada a você, foi um prazer. Olha, o fim do controle público na Eletrobras, a maior empresa de energia da América Latina, é o ponto central da medida provisória apresentada pelo governo federal ao Congresso em fevereiro deste ano. Nos próximos dias, o texto deve ser votado no Senado, depois de ter sido aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada. A Eletrobras é uma das 5 gigantes estatais do país, ao lado de Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Juntas, as Big Five representam cerca de 85% de todo o capital do governo federal, com suas mais de 200 estatais, de acordo com o Tesouro Nacional. Ao contrário da possível impressão inicial, o projeto em tramitação não propõe vender totalmente a Eletrobras para a iniciativa privada. A proposta é que o governo federal, dono de quase tudo, reduza sua participação para menos de 50% e, assim, deixe de ser o controlador. Isso significa que perde o poder exclusivo de decisão sobre ela, embora continue podendo opinar junto aos novos sócios. A União também deve continuar dona de uma Golden Share na companhia, o papel especial que dá o poder de veto em situações excepcionais. Este é um dos principais pontos propostos pela MP da privatização da Eletrobras.
Falta menos de um mês para o início do inverno e as noites em São Paulo estão frias, com termômetros marcando em média 12 graus. Mas para quem gosta de curtir o friozinho de São Paulo, aí vai uma dica imperdível. Já está a todo vapor a cozinha dos festivais de companhia de entrepostos e armazéns gerais de São Paulo. É a nossa conhecida CEAGESP, na zona oeste da capital paulista. O Festival de Sopas CEAGESP, um dos eventos mais esperados anualmente pelos paulistanos, reabriu nesta semana, respeitando as medidas protocolares do Plano São Paulo por 3 meses. Caldos, pães, entre outras iguarias, vão estar à disposição dos apreciadores de uma ótima culinária por um preço fixo por pessoa. É possível saborear todas as sopas à vontade. A cada semana, 7 sabores de caldos fazem parte do cardápio. Mas as famosas sopas de cebola permanecem fixas no menu até os últimos dias do evento, no final de agosto. O Festival de Sopas CEAGESP vai funcionar de quarta a domingo, das 6 da tarde até as 9 da noite, com entrada pelo portão 4 da CEAGESP. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, autorizou a criação da Frente Parlamentar de Combate à Fome. O pedido foi feito pelo deputado Adalberto Freitas, do PSL, e tem apoio de pelo menos 44 parlamentares. Foi destacado que a Frente Parlamentar tem uma necessidade urgente de ser instaurada e é importantíssima a participação do Poder Legislativo. Ela pretende ampliar a discussão sobre os métodos que garantam alimentação para todos. A pandemia da Covid-19 fez com que mais pessoas passassem a ter restrição alimentar ou dificuldade em obter alimentos. O deputado Adalberto Freitas disse que é fundamental que a Assembleia se dedique a buscar alternativas e propostas para reduzir este grave problema. As frentes parlamentares têm o objetivo de discutir, aprimorar a legislação e políticas públicas para o Estado, juntamente com a sociedade civil e representantes dos órgãos públicos. Agora a gente vai à nossa última entrevista do dia. Vamos falar sobre 25 de maio, Dia Estadual da Liberdade Religiosa. Sobre este assunto, quem vai conversar com a gente é a deputada Damares Moura, do PSDB. Muito obrigado por nos atender mais uma vez, deputada. Boa tarde, querido Jeremias, todos os nossos ouvintes e telespectadores da Rede Alesp. Esse é um tema caro para todos e é importante hoje destacarmos a sua relevância. Sempre, e agora em tempos de pandemia, né, como é importante essa questão da espiritualidade, da religiosidade. E a senhora, deputada, já há muitos anos, décadas, já junto à Ordem dos Advogados do Brasil, onde a senhora é bem conhecida, já trabalha esse tema, né? Queria que a senhora iniciasse essa conversa falando um pouco da evolução, né? Evoluímos neste tema, a senhora como outras pessoas que trabalham pela liberdade religiosa, o respeito, tem visto evolução? Jeremias, ainda é desafiador este assunto, porque a convivência com os iguais ela é muito mais fácil do que o reconhecimento, a convivência e o respeito às diferenças. Nós somos um país diverso, inclusive do ponto de vista religioso, e o grande desafio é esse trabalho permanente, vigilante, educativo e de conscientização ao reconhecimento de que o outro é merecedor do mesmo respeito e da mesma consideração que nós reivindicamos para nós mesmos. E agora, na pandemia, especialmente agora, eu diria, quando todos os impactos econômicos e sociais se fizeram presentes na vida em sociedade, a intolerância ela se acirrou em várias dimensões da convivência e da vida humana. E não foi diferente no âmbito religioso, especialmente no grande debate que se estabeleceu na sociedade sobre a essencialidade da atividade religiosa, que já é reconhecida constitucionalmente, mas que na pandemia foi compreendida e interpretada com algumas distorções, e a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa da Assembleia Legislativa fez parte desse debate para uma compreensão adequada, que, embora essencial à atividade religiosa, ela também está sujeita a algum tipo de limitação quando nós tratamos de conservação da saúde
pública. Portanto, foram ajustes e acomodações que precisaram também ser feitos para que a atividade religiosa fosse mantida em seu núcleo essencial e também fosse conservada a saúde pública. Deputada, nós vivemos em tempos de pandemia e, às vezes, pelas redes sociais, é como se fossem trincheiras, né? Onde eu posso atacar o outro de uma forma um pouco meio escondida, sem ninguém saber, não só, como a senhora colocou, de forma abrangente, às vezes na política, mas na religião a mesma coisa, né? A senhora pensa que, qual é a forma de, nas redes sociais, eletronicamente, já que está todo mundo aqui conversando por meio de telas, né? Nossa convivência pessoal tão importante, né? Nesse momento a gente não pode. Que a senhora vê que é possível ter mais tolerância, mais respeito em meio às redes sociais também? Esse, Jeremias, é outro desafio, porque as redes sociais, elas são um espaço altamente democrático e o exercício ou o uso das redes sociais, ele, inclusive, inclui o anonimato, não é? E isso promove de forma intensa, está promovendo, não é, as mais diversas formas de intolerância, de desrespeito e de ataques a convicções religiosas, filosóficas, políticas, uma perda gradativa da capacidade de convivermos em sociedade, inclusive utilizando um meio de nos comunicarmos, não é? Que são as redes sociais. Ainda não temos uma solução, Jeremias, para este tema, embora nós já tenhamos, quando fui presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, tenhamos feito uma campanha bem interessante, alguns anos atrás, para buscar essa convivência pacífica nas redes sociais no que diz respeito à tolerância religiosa. Não avançamos muito, porque isso também depende de legislação, e, a meu ver, são algumas correções no Marco Civil da internet para que, não apenas judicializando, nós consigamos retirar conteúdos intolerantes, mas que os próprios provedores, não é, de internet participem desse esforço. E não se trata de inibir a liberdade de expressão de forma alguma. Se trata de promovermos o respeito entre todos. Pois é. A senhora sabe que quando a gente fala de intolerância, fala de preconceito, né? E eu não sei a opinião da senhora, mas a pandemia pode acirrar, porque quando você vê, por exemplo, um determinado tratamento para quem mora em determinado estado ou determinado país, com chacota, aí a pessoa vai lá naquele estado, é recepcionada amavelmente, né? Quando a gente se aproxima, é um ser humano, não importa a coloração política dele, a religiosidade, as pessoas se entendem. Agora, com a pandemia, né, como eu disse antes, é uma trincheira e a gente tem que buscar esses desafios para enfrentar também. E um deles, doutora, a senhora é autora da Lei 17.346 de 2021, que institui no Estado de São Paulo, eu estou aqui com a lei, a questão da liberdade religiosa, né, a instituição de Lei Estadual de Liberdade Religiosa no Estado de São Paulo. Comenta um pouco para a gente como é que está sendo o desdobramento dessa lei. Jeremias, nós estamos em plena Semana Estadual de Liberdade Religiosa, você já mencionou, que orbitou em torno do Dia Estadual de Liberdade Religiosa, instituído por lei, o dia 25 de maio, que foi na última terça-feira, e nós realizamos diversos eventos durante toda a semana, acabei de sair de um deles, para fazer uma abordagem jurídica do tema, abordagem social, uma abordagem no mundo corporativo e nas relações de trabalho. São muitos espaços de convivência que precisam reconhecer o direito da diversidade, ou reconhecer a diversidade religiosa. E nós celebramos nessa semana a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, da minha autoria, 17.346, que você acabou de mencionar, que foi sancionada no último mês de março pelo governador de São Paulo, no reconhecimento de que, embora esse direito esteja garantido constitucionalmente, o seu exercício encontra-se violado permanentemente. E era preciso uma legislação como essa, ampla, inclusiva, com mais de 70 artigos, é a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, para regulamentarmos o exercício. Na prática,
como eu posso exercer plenamente e livremente a minha liberdade religiosa do ponto de vista individual, coletivo e organizacional. Então, a lei trata de tudo isso, além do seu caráter educativo, conceituando, não é, as diversas faces da intolerância e estimulando a sociedade e o Estado a promover esse direito para todos e em todos os lugares. Deputada Damares Moura, sempre um prazer enorme receber a senhora aqui. Nosso tempo chegou ao fim, mas a senhora Clara é sempre nossa convidada e é só ir lá na Rede Alesp, no YouTube, tem uma vasta programação com a senhora e parabéns aí pelo trabalho com tantos seminários, palestras pelo estado todo para divulgar esse tema que a senhora defende aí da liberdade religiosa. Muito prazer em recebê-la novamente. Muito obrigada, Jeremias. Nós estamos falando de um tema grandioso. Ele não é pequeno, porque mais de 80% dos brasileiros são religiosos e, portanto, conservar o direito de professar livremente a fé é parte integrante da promoção da dignidade humana. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, São Paulo, pela Semana de Liberdade Religiosa que estamos tendo a honra de conduzir nestes últimos dias, pelo Dia da Liberdade Religiosa e pela Lei Estadual de Liberdade Religiosa, a primeira do Brasil. Obrigada, Jeremias. Um abraço aos ouvintes e telespectadores da Rede Alesp. Muito obrigado. Se você tem interesse no tema, é só ir lá no campo de busca, colocar o nome da deputada Damares Moura, você vai ver tanta atividade que ela está fazendo nessa semana aí da liberdade religiosa. Olha, o Jornal da Rede Alesp vai ficando por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, no mesmo horário. Fiquem agora com o Tribuna Virtual. Para você que continua acompanhando a programação da gente aqui na Rede Alesp, o Tribuna Virtual já vai começar, então tem muita novidade para você, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo